dica que eu sempre dou: escreve o parágrafo de introdução. Escreveu? Volta para o parágrafo, circula as palavras-chave ou as referências. Por exemplo, agora eu acabei de trazer as referências. Traga essas referências diretas ou indiretas para dentro da discussão. Se você for fazer o checklist e você perceber que não está ali, apaga e começa de novo. Porque é mais fácil engolir um sapo do que ir pro brejo. Não se esqueça disso, tá bem? Então, assim, você olhando para o parágrafo de introdução e vendo que todas as palavras-chave estão ali, perfeito, agora já pode ir pro D1. Mas no D1 faça a mesma coisa, pega o checklist, olha se tá ali. Não estando, volta, faz de novo, apaga, circula as palavras-chave. Não, eu coloquei palavra-chave sobre invisibilidade e registro civil, mas não falei de direitos cidadãos, não falei da importância de tornar cidadão, não falei de ser enxergado pelo Estado ou pela sociedade. Então, volta e acrescenta essas expressões ou apaga e começa de novo todo o parágrafo para o seu bem, para que haja atendimento em todo o texto à tipologia do texto e também a todas as palavras-chave propostas, tá joia? Bom, nós já vimos na semana passada, no encontro anterior, o que é e qual é a importância de um texto legitimado, aquele que você traz 2 ou 3 informações sobre quem é a personalidade, sobre como legitimar uma notícia, como legitimar um TED Talk, como legitimar uma reportagem, como legitimar uma música, como legitimar, enfim, diferentes formas de repertório, certo? Você também já viu aqui comigo a importância da pertinência, ou seja, da relação com o tema. E a partir de agora nós vamos falar sobre a importância da produtividade, ou seja, de como tornar esse repertório útil dentro de cada um dos parágrafos. Antes de mais nada, vamos recapitular o que é um texto sem legitimidade, o que é um repertório sem legitimidade. Aquele em que o aluno coloca dados da sua cabeça do IBGE? Pois é, dá uma olhada. Estudos indicam que poucos brasileiros têm acesso ao cadastro único, de modo que ficam invisíveis socialmente falando. Primeiramente, esse socialmente falando que você está vendo aí já é um problema, porque isso aqui é uma marca de oralidade. Por quê? Porque o texto não fala, certo? Você não está falando no texto, você está escrevendo. Então isso aqui é uma marca de oralidade péssima que você às vezes comete no seu texto. Igual quando você coloca assim, ó, como dito anteriormente, o texto não diz. Então isso é um problema na competência número 1, mas só para te mostrar o quanto ele prejudica aí, beleza? Estudos indicam, você não mostra qual é o estudo, ou seja, fica claro para o seu leitor que você não sabe. Então, esse repertório é um repertório sem legitimidade. Então, se ele já é sem legitimidade, eu nem passo para frente para analisar se ele é pertinente ou produtivo, porque para mim ele já parte do princípio de que ele não é verdadeiro, que ele não existe, porque você não trouxe a sua devida referência aí, tá bem? Bom, o próximo exemplo que eu vou trazer para você é: de acordo com o sociólogo, vivemos em tempos líquidos. Qual sociólogo? Ai, Pri, esqueci o nome. Pri, como que eu faço quando eu não lembro o nome do sociólogo? Não coloca. Pri, como que eu faço quando eu não lembro o nome do escritor? Não coloca. Não coloca esse exemplo. Não é não coloca o nome, é não coloca esse exemplo. Você só vai colocar aquilo que você sabe, bebê. Aquilo que você não sabe, você não vai colocar. Não tem sentido você colocar isso. Não tem sentido. Não tem legitimidade. É só olha aí, ó. Vivemos em tempos líquidos. É citação direta ou indireta? Porque se é indireta, você vai usar vivemos? Vivemos é a primeira pessoa. Você vai usar a primeira pessoa? Esse sociólogo aí é quem? Quem que fala sobre esses tempos líquidos? Nem lembra. Não sabe nem escrever direito. A pessoa não tá nem argumentando. Onde nada é feito. Não, tá nítido, né? Olha, de acordo com o sociólogo, não sei quem é o sociólogo, vivemos em tempos líquidos. Onde? Tempos líquidos é um lugar? Eu posso ir lá no tempo líquido? Hoje eu vou lá no bar do Zygmunt Bauman. Lá no bar do Zygmunt Bauman tomar uma cerveja. Onde? Se o Zygmunt Bauman tiver um bar, aí você pode usar onde? É lá no bar onde eu vou tomar uma cerveja. Aí tudo bem. Zygmunt Bauman não é um lugar. Sociólogo não é um lugar, viver não é um lugar, tempos líquidos não é um lugar, então não tem sentido você colocar onde. Quer falar do tempo? Tempo no qual, em que, o qual, cujo. Você só não pode te colocar onde para aquilo que não tem ideia locativa. Olha para trás quando você usa o onde e veja se tem ideia de lugar. Não tem. Dá uma olhada que vazio, que superficial que é isso aí. Isso aí não é computado como um repertório, anjos. Infelizmente, muitos de vocês fazem isso, porque aprenderam no TikTok, né? Falarei nada, manterei-me no meu anonimato. Sem pertinência. O que é um repertório sem pertinência? Ainda para o tema de registro, invisibilidade, 2 pontos, garantias de acesso à cidadania no Brasil, tá? Dá uma olhada lá. A Constituição de 1988, adoro! Nossa, a Constituição dá para usar em tudo. Vai ver como ficou ótimo, gente. Que é a lei maior do Brasil, surgiu com o objetivo de garantir que todos sejam iguais perante a lei. Nossa, mas ficou muito bom, né? Mas não é sempre isso que acontece.
Ó, faltou conectivo para ligar os períodos, a pessoa não sabe, assim como ela não sabe repertório nenhum também. O direito de ser registrado é um bom exemplo disso, pois mesmo assim muitas pessoas não têm o seu direito executado. E com isso, é impressão minha, eu já tinha com isso anteriormente. Não, não tinha. E com isso, perante a lei, não são cidadãos. Eu pergunto para você, Brasil, isso aí tá pertinente ao tema? Eu vou repetir, tá? A Constituição de 1988, que foi a única forma que o aluno aprendeu a escrever durante o ensino médio inteiro dele, que toda semana ele só fazia isso, né? Aí no D1 ele colocava dados do IBGE e no D2 ele colocava o Zygmunt Bauman, mas ficava ótimo, ficava maravilhoso. A Constituição de 1988, que é a lei maior do Brasil, surgiu com o objetivo de garantir que todos sejam iguais perante a lei. Não é isso não. Não foi isso. O objetivo da Constituição não é que todos sejam... Acontece que o 5º artigo que esse aluno esqueceu na hora é que todos devem ser iguais perante a lei. Então é um dos artigos que está na Constituição. Mas a Constituição não serviu com isso não, tá, bebê? Então isso aqui não é uma verdade absoluta. Isso aqui tem uma incoerência, tá? Tá um texto incoerente, existe uma incoerência intratextual ou extratextual? Extratextual, porque traz uma informação extratextual, tá? Traz uma informação equivocada de fora do texto para dentro dele, com o objetivo de garantir que todos sejam iguais perante a lei, mas não é isso que acontece. O direito de ser registrado é um bom exemplo disso, pois mesmo assim o quê? Mesmo assim o quê? Olha que vazio isso. Muitas pessoas não têm seu direito executado e com isso, perante a lei de novo, não são cidadãos. Anjos do céu, cadê a pertinência desse repertório? Como que esse repertório ele defende a ideia da importância do registro civil como garantia para a dignidade humana, para a garantia da visibilidade desse indivíduo? Olha que estupro, anjo. Não, olha, eu não sei como que eu não infarto, Olha, meu olho tá tremendo aqui, ó, tá piscando aqui, porque eu sei que eu leio isso todo dia na sua redação. E na hora que eu vou brigar com você, você fala, ai, não pode, ai, porque eu vim no TikTok, que pode? E aí eu quero socar a sua cara, porque eu fico só o ódio no meu ser. Eu falo, meu Deus, como que uma pessoa dessa quer tirar 980 na redação, gente? Quem você viu fazendo isso que tirou 980 na redação? Não viu, anjo, não viu. Lá no TikTok você também não vai ver, anjo. Pelo amor de Deus, pega inteligência, não faz isso com sua professora, não tem mais idade para passar esse nervoso, tá bom? E sem produtividade, vamos ver agora o texto que não tá servindo ali para absolutamente nada, mas tem um repertório, hein? Olha lá. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Você sabe o que significa requiem? Requiem significa marcha fúnebre. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A afirmação do poeta Carlos Drummond nos permite inferir em como a invisibilidade e a falta de registro apresenta-se como uma problemática brasileira. Como que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, a afirmação nos permite inferir que a invisibilidade e a falta de registro civil apresenta-se como uma problemática. Me explica, Freud, porque eu não entendi a relação, não existe relação nenhuma entre essa frase, essa citação, essa referência, e ainda o aluno começou com o outro, ele nem começa com ele começou com o outro, e ele fala que é nítido, só faltou colocar aí nítido, é explícito a relação de sentido entre os dois. Essa relação não tá nem na tua cabeça, filho. Sabe por que não tá nem na cabeça da pessoa que escreveu isso aí? Porque não foi ela que escreveu, ela pegou uma fórmula pronta de alguém que ela acreditou, que falou assim, olha, essa música dá pra se colocar, essa citação dá pra colocar em qualquer tema de redação, porque qualquer tema de redação é um problema social. Gente do céu, cadê a relação? Não é produtivo porque não conecta, não é produtivo porque não tá bem relacionado, não é produtivo, anjos, porque de verdade ele não faz uso daquilo que ele precisava relacionar. Como que existe uma pedra no meio do caminho se refere à questão da falta de registro. Nem Freud, olha, nem eu conseguiria fazer isso aí, estabelecer uma relação, porque ele não é pertinente antes de mais nada. Ele é meramente legitimado, porque ele colocou poeta Carlos Drummond de Andrade, então ele é meramente legitimado, mas como não tem pertinência nenhuma, você viu a sequência? Primeiro a gente fala de legitimidade, depois a gente fala de pertinência, depois a gente fala de produtividade. A primeira coisa que eu vejo é
ele é verdadeiro? É. Mas ele é pertinente ao tema? Não. Então, se ele não é pertinente ao tema, dificilmente ele vai ser produtivo. Dificilmente você vai conseguir utilizá-lo de maneira rica dentro do texto, tá? E foi justamente isso que aconteceu, ó. Diante disso, devemos analisar quais são as causas e as consequências desse impasse na vida dos cidadãos brasileiros. Ó, e você tá vendo aí que existe mais um problema, tá? Isso aqui também é uma fórmula pronta, porque isso aqui serve para tudo. Então, eu peguei esse parágrafo só para você perceber o quanto é nítido para você que é leigo, que não é um corretor do Enem, que nunca fez treinamento para banca de correção do Enem, como é nítido para você que isso aí não tem relação nenhuma, um período não se conecta com o outro. Da mesma forma que não há referência e o uso produtivo não acontece na música, essa última ideia aqui, ó, não é uma tese, então é um parágrafo de introdução sem produtividade nenhuma. Você não pode deixar com que seu texto fique assim. Você não pode deixar o seu repertório improdutivo como aconteceu aí, tá bem?